Medo do desconhecido, medo. Muito bem. Aí já temos 6 pessoas participando. Acho que tem mais gente, né? Será que o restante vai colocar? Frio. Frio, interessante. Desespero, medo, pensamento acelerado, estado natural, aí já temos uma outra compreensão, né? Se a gente vê aí na maioria das palavras que aparece, tem muito esse aspecto negativo, né? Da ansiedade, de angústia, de preocupação, de medo, de desespero, de paralisar, né? Medo do desconhecido. E a gente tem aqui algum pontinho aí de estado natural. Seria um ponto um pouco diferente, né, dessa visão. Muito bem. Bom, assim a gente já consegue ter uma noção, né, de onde a gente está partindo, e essa é a compreensão mais vista de ansiedade mesmo, né, muito ligada a esses aspectos de angústia, de preocupação, de desespero, de antecipação do futuro. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, ver alguns conceitos aqui. Bom, para começar, no DSM-5, a gente acha a definição de ansiedade como uma antecipação de uma ameaça, que é bem o que alguém colocou ali na nuvem de palavras, né? A questão da antecipação. Então, no DSM-5, a gente vê bem essa definição de uma antecipação de uma ameaça, e quando ela se apresenta de uma forma frequente e excessiva, ela pode levar a um transtorno de ansiedade. Então, essa primeira definição aí para a gente começar a falar sobre isso. A segunda definição que eu trouxe aqui para a gente refletir é a definição do Peirce, que ele fala que a ansiedade é o vácuo entre o agora e o depois. Essa é uma definição bem importante, assim, bem clássica dentro da Gestalt terapia, né, falando de ansiedade. Então, com esse entendimento de que é o vácuo, é essa lacuna entre o agora, né, entre o momento presente e o depois. Então, está relacionado com essa ideia de antecipação, né, de uma preocupação com o que está por vir, de um deslocamento da energia do momento presente para a energia para o momento futuro, né, para o que vai vir depois. Então, com essa definição do Peirce aí, e essa primeira reflexão aí para a gente pensar, a gente entende muito esse aspecto da ansiedade como algo que nos desloca, que nos desloca do momento presente, que está muito relacionado a essa ideia de evitação do aqui e agora, né, dessa energia, desse excitamento em direção ao futuro, né, então está muito relacionada a uma ideia de interrupção do contato, né, e aí ele até conclui aqui, se você estiver no agora, não pode estar ansioso, porque a excitação flui imediatamente em atividade espontânea. Então, a gente tem aí essa reflexão, esse trecho aí do Peirce falando de ansiedade. Muito bem, vamos começar aí nosso pensamento, nossa reflexão sobre isso. E aí, estamos falando de ansiedade em um momento bem específico da humanidade, né, num momento bem marcante da humanidade, que é a pandemia do Covid-19, né? E aí, a partir desse momento, é importante a gente entender que nesse momento, quando a gente fala da pandemia do Covid-19, a gente está falando que um estado de alerta se instaura na nossa sociedade, né? Globalmente aí, né? Então, o estado de alerta, ele se faz necessário. E aí, a partir desse momento, quando começa a surgir as primeiras notícias, a declaração de pandemia da OMS, lá mais no início do ano, muitas coisas vão acontecendo em decorrência disso. E aí eu trouxe algumas
imagens, assim, emblemáticas que foram surgindo, né? Trouxe primeiro a notícia da OMS que declara a pandemia. Eu não sei vocês, mas eu consigo lembrar direitinho o momento que eu ouvi isso na televisão, estava sendo declarado a pandemia do coronavírus, né? Eu lembro certinho onde é que eu estava, onde é que eu estava assistindo televisão, e eu já fiquei assim, nossa, o que isso quer dizer, né? O que quer dizer que a gente está vivendo uma pandemia? E aí eu fui começar a entender o que é isso, que impacto será que isso vai ter, né? O que isso faz a gente entender, né? E aí, a partir daí, começaram a vir muitas notícias, né? Muitas imagens também que foram virando parte da nossa realidade, né? A utilização das máscaras, aí muitas notícias, a gente foi acompanhando muitas questões de saúde, né? A quantidade de mortos, a quantidade de infectados, isso tudo foi nos trazendo aí muitas informações, né? Fui colocando aqui algumas imagens que foram me chamando a atenção quando eu digitei ali para pesquisar ansiedade e Covid-19, se não me engano, no Google. E aí foram aparecendo essas imagens aí. Então, são várias imagens, algumas bem assim, duras, né? Bem pesadas, que vão ficando na nossa memória, né? E aí eu pergunto para vocês, quando a gente vivencia tudo isso, a gente estou trazendo essas imagens para vocês, mas lembrem também de todo esse momento que a gente foi vivendo, assim, né? Como é que foi isso, como é que foi descobrir o que estava acontecendo, como é que foi se inteirar do que estava acontecendo. E aí vamos pensar um pouco, assim, a partir de tudo isso, o que essas imagens despertam em você? O que vem aí com toda essa situação? Se alguém quiser compartilhar aí, pode ser palavra, pode ser algum comentário. O que vem quando a gente fala disso? Deixa eu deixar vocês aqui. Sabine, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Isso, eu acho que o que mais me desperta, assim, é a angústia, sabe? Tipo, o medo, principalmente, assim. Acho que de uma forma diferente, mas é como se, mesmo que tenha começado no início do ano, né, já tem quase um ano da pandemia, é uma coisa que sempre volta, quando a gente volta a ver as notícias, a ver os números voltando a crescer, por exemplo. Aí é assim que eu me sinto. Uhum. Então, dá uma angústia e dá um medo, né? Uhum. Juliana coloca aqui, eu me sinto impotente. Boa tarde. Boa tarde, Thaleson. Remetendo aqui à fala do Rafael, eu também estava procurando uma palavra assim que pudesse representar, e o que ele falou de angústia, eu acho que é algo que eu também senti, porque, como você falou, eu lembro do momento assim que a gente estava vivendo de uma maneira diferente antes da pandemia. E aí veio a declaração, veio a suspensão das aulas, ficar afastado das pessoas que nós víamos todos os dias. Então já era uma angústia e, de uma certa forma, uma lembrança de tudo que, como foi o início do ano e como esse ano se desenvolveu. Vem muita coisa, né? Passa quase um filme se a gente começa a lembrar desde esse momento, né? Lá em março, quando foi declarada a pandemia. E tudo o que foi passando, né? Tanta coisa que a gente nem imaginava, achava que seria impossível acontecer, e tantas coisas que foram acontecendo em decorrência disso, né? E aí, a gente está falando, como eu estava dizendo antes, de um momento que justamente é um estado de alerta, né? A gente está falando de uma pandemia, a gente está falando de um perigo real. A gente está falando de perceber que muita coisa está fora do nosso controle, um pouco do que a Juliana falou, né? Um sentimento de impotência e todas
essas sensações aí diferentes, angústia, medo, impotência, né, esse sentimento de alerta e de ansiedade também, que é o nosso foco, assim, né, principal aqui, isso tudo vem junto, né, então é algo real, né, tem um dado bem real aí, né, que nos causa todos esses sentimentos. E aí, gente, para pensar sobre isso, tem uma outra frase do Peirce, que ele fala assim: nem todo contato conectar é saudável e nem toda fuga, afastamento é doentia. Então, o que ele está falando aqui? Que nem todo momento em que a gente está desconectado desse momento presente, que a gente está evitando, nem sempre isso é algo doentio, né? E aí, quando a gente fala desse momento de Covid-19, de pandemia, isso fica muito evidente, né? Quando a gente começa lá olhando a compreensão de ansiedade, muito relacionada à evitação, muito relacionada a esse deslocamento da energia do momento presente para um futuro, para uma preocupação com o que vem, né? E aí a gente está falando de um momento em que a gente precisa ter uma preocupação com o que vem. A gente precisa ter uma preocupação com o futuro, porque isso faz parte da nossa proteção, né? Isso é um instinto protetivo, né? Então, aqui, como o Peirce fala, nem toda fuga, nem todo afastamento é uma expressão doentia. Às vezes, e aí nesse caso, que a gente está falando de pandemia, de Covid-19, essa ansiedade, essa preocupação, ela tem uma função que ela é muito importante, que é uma função mesmo de proteção, de fazer com que a gente tome as providências, né? E aí aqui tem até uma outra citação que eu coloquei, que fala justamente desse pensamento. A ansiedade, ela é essencial ao ser humano desde os primórdios, principalmente quando vista como uma estratégia de proteção, preparando o corpo para uma situação de perigo. Então, nesse momento, a gente está falando de uma ansiedade que ela tem uma razão real que está ali, um perigo real, né, uma situação de perigo real, que a gente precisa se proteger, a gente precisa se preparar para ela, né? Então, todo esse sentimento de medo, de ansiedade, ele tem uma razão de existir, ele tem uma função, que é uma função muito importante, né? A gente precisa disso. Então, seguindo aqui, ó, a ansiedade, ela pode ser entendida como um fenômeno de crescimento pessoal. Então, a gente já está vendo aí a ansiedade de uma outra forma, né? Uma ansiedade como uma ansiedade funcional mesmo, né? Que tem um papel aí importante. Então, ela pode ser entendida como um fenômeno de crescimento pessoal, sendo um mecanismo do organismo para proteção de algum estímulo externo. E aí, ela é considerada patológica, ela é considerada um problema quando ela se apresenta de uma maneira exagerada ou desconectada do campo, né, ou de uma forma que nos paralisa, né. Nesse momento, ela passa a ser um problema, mas a ansiedade, até eu estava conversando com a Lorena, quando a gente estava falando assim do assunto, né, a gente falou, a ansiedade, ela pode ser nossa amiga, né, ela tem uma função aí que ela é muito importante. A gente pode olhar para ela de uma outra forma, né, de uma forma mesmo de identificar a função dela como protetora. Isso é muito importante. Tá? E aí, eu coloquei aqui algumas coisas que a nossa ansiedade, não sei a de vocês, mas posso falar pela minha, a minha ansiedade aqui em relação ao Covid-19 me fez fazer várias coisas, né? E aí essa ansiedade me faz ainda, né, sair de máscara, ter esses cuidados,
ter o cuidado com o distanciamento social, né, evitar as aglomerações. Isso tudo é justamente esse medo, essa ansiedade que faz a gente tomar essas estratégias de proteção, né? Higienizar as compras, né? Ter essa preocupação de que não entre nada que possa estar contaminado, lavar as mãos, né? Mais um monte de outras coisas aí, que é justamente essa nossa preocupação que faz a gente tomar, né? A gente fazer isso, ter essas ações. Ou seja, ao mesmo tempo que a ansiedade, ela pode ser um sinal de evitação, e essa é a maneira como a gente geralmente aborda, né, a ansiedade, como um sinal de evitação, quando a gente fala aí na clínica, né, mas em alguns momentos ela até tem essa função e a gente sempre precisa olhar para ela no campo, né, ou seja, olhar para ela na interação entre o organismo e o ambiente em que ele está, né, para ver qual que é a possível função, como ela se apresenta, né. Então, a ansiedade é inerente à condição humana, importante para a nossa construção, e ela deve ser elaborada de uma maneira saudável. E aí que está o X da questão, né, aí que está o ponto principal da nossa reflexão, né. Então, a gente vê aí que a ansiedade, em muitos momentos, da forma mais frequente, aí, como a gente trata a ansiedade, é olhando para ela como um sinal de uma evitação, um sinal que a gente tem que entender ali o que está acontecendo, né? Bem aí com essa lacuna, né? Entre o momento presente e o momento futuro. Então, essa fuga do aqui e agora, né? Mas a gente sempre deve ver a ansiedade de uma forma contextualizada, né, no campo. Então, olhar para esse ambiente, né, olhar para o organismo e olhar para o ambiente, olhar para a relação, para ver qual que é a sua função, né? E aí ela pode ter esse efeito de proteção, né? É uma condição humana, até alguém colocou isso ali na nuvem de palavras, né? Não lembro bem qual foi o termo, mas com essa ideia, né, de algo que faz parte da nossa condição humana. Mas aí, qual que é o ponto? Qual que é o cuidado aí, né, que a gente precisa prestar atenção? É como a gente elabora essa ansiedade, como a gente lida com ela, que espaço que a gente dá para ela, né? A gente dá o espaço que ela precisa ter, a gente dá o espaço que cabe a ela, né? A gente dá o espaço que lhe cabe, ou a gente dá um espaço muito maior, né? Então, é nesse ponto, assim, delicado, que deve ser a compreensão da ansiedade. E aí eu até trouxe aqui uma imagem que eu vi no Instagram esses dias, que eu acho que tem tudo a ver com essa discussão que a gente está falando, né? Então, tem a sua função, a gente tem que ter esse cuidado, então, com como lidar com ela, né? E aí, essa imagem acho que reflete bem, né? Me permito sentir para saber lidar, né? E aí, quando a gente pensa nisso, justamente, tem essa reflexão de qual que é, então, o papel do psicoterapeuta, do psicólogo, nesse contexto de ansiedade, né? Nesse momento em que a gente está vivendo. E não é o nosso papel não é acalmar a pessoa ou fazer com que ela não sinta ansiedade. Pelo contrário, o nosso papel está muito mais no direcionar a atenção para essa ansiedade, né? Fazer a pessoa compreender ali como está essa ansiedade, o papel dela, a função dela, e conseguir pensar em possibilidades de manejo dessa ansiedade, né? O que eu faço quando eu estou ansioso, né? De que forma que eu posso trabalhar isso, de que forma que eu posso lidar com isso de um jeito mais funcional, né? Então, é algo mesmo
individual, né? Mas não é algo de não sentir. Pelo contrário, não sentir ansiedade é tão ruim quanto sentir ansiedade demais e paralisar, né? Se a gente não sente ansiedade, imagina, a gente não sentir. A gente está provavelmente se colocando em situações de risco, né? Quando eu vou, vamos pensar aqui, por exemplo, quando eu vou elaborar uma apresentação para vocês. Se eu fico ansiosa minimamente para esse momento, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou pensar no que eu vou falar, eu vou tentar organizar os meus slides. Então, a ansiedade, ela tem uma função, né, de trazer esse movimento, de preparar para algo que está por vir, né? Então, nesse momento, ela é minha aliada. Mas, se eu ficar tão ansiosa, né, num nível aí maior, que eu vou paralisar, aí isso passa a ser um problema, né? Então, é muito mais em saber administrar, em saber lidar com essa ansiedade, né? Colocar ela no espaço que cabe, né? Dar o tamanho que ela tem. Então, não é acalmar ou não sentir ansiedade, bem pelo contrário, é dar o espaço que ela tem, é aprender a administrar ela, né? Aprender a mesmo lidar com ela, né? A sentir ela e dar o espaço que ela tem. Muito bem. E aí, gente, para continuar aqui a nossa discussão, eu trouxe para vocês até um pouquinho aqui, alguns trechos de um documento da OMS, da OPAS, que é o braço pan-americano, né, da OMS, que eles trouxeram aí alguns pontos para a gente lidar com a nossa saúde mental, né, algumas orientações aí de como lidar com a nossa saúde mental nesse momento de pandemia, né? E aí eles foram trazendo várias coisas, assim, como possibilidades, aí, como orientações do que ser feito, né? Depois eu posso mandar para vocês o documento inteiro, mas tem na internet aí, é um documento já que foi feito mais no início da pandemia, mas ele vai trazendo algumas coisas, assim, né, que justamente para a gente pensar na nossa saúde mental e em como lidar com esse momento, que é um momento muito ansiogênico, que é um momento que requer um estado de alerta mesmo, né? Mas também precisa ter um cuidado para que esse estado de alerta não seja exacerbado e extremo, assim, né? Que paralise a pessoa, que faça ela realmente não funcionar bem, né? E aí, bom, ele vai trazendo várias coisas, assim, e vou destacar para vocês algumas coisas que chamaram minha atenção, que eu acho que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. Ali no ponto 3, ele fala bastante da redução do tempo de notícia, né, do quanto de onde a gente está buscando as informações. E aí, pensem aí como é que está sendo a vivência de vocês de toda essa pandemia, né, como foi e como está sendo ainda essa vivência, e eu consigo perceber em mim mesma, assim, que teve momentos bem no início ainda da pandemia, que foi logo, né, que a gente ficou bem, assim, tentando entender o que estava acontecendo, e eu fiquei alguns dias assistindo televisão o dia todo, assim, tentando descobrir tudo o que estava acontecendo, né, tentando captar todas as informações possíveis. E eu lembro que eu não conseguia fazer nada nesse momento. Eu estava só assistindo televisão. Foi bem um momento que a gente ainda interrompeu as aulas, não sabia como é que ia ser. Ficou um tempo ali sem ter aula, nem online, nem presencial. E eu não fiz nada nesses dias. Eu fiquei só assistindo televisão e tentando descobrir tudo o que estava acontecendo, né? E isso eu percebi em mim mesmo o quanto esse excesso de informação ele estava me paralisando, né? Então, até aqui no documento da OMS, ele faz essa pontuação, né? Para cuidar com as fontes de informação. E aí, o que é bom a gente refletir sobre isso, né? A nossa preocupação, a nossa ansiedade,
ela tem um fundo no real, né, no que está acontecendo nesse momento de pandemia. A gente consegue saber o que está acontecendo a partir das notícias, né, a partir das informações que nos chegam, dos relatos e tudo. Então, saber disso, acompanhar essas informações, me ajuda a me posicionar nesse contexto, né, a partir dos dados reais, eu consigo me posicionar nesse contexto. Porém, então, saber das informações é importante, né? Para a gente saber como que a gente vai se comportar. A gente precisa saber o que está acontecendo. Porém, quando a gente está ali acompanhando cada detalhe, cada mudança, né? Cada novo dado, e isso vem muito de um movimento assim de tentar controlar de alguma forma, de tentar descobrir tudo, né? De ter aí uma percepção de que estou sabendo tudo que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, isso nos paralisa, né? Então, o que é importante pensar? As informações, elas são necessárias para a gente saber como se posicionar. E a partir do momento em que eu entendo que já tem as informações ali, que eu já sei o que fazer a partir do que está acontecendo, né? Já sei o que é importante fazer, então eu sei quais são os cuidados que eu tenho que ter, eu sei aí o que está no meu domínio, né, dessa situação, quais são as minhas possibilidades de ação, né? Então eu já consigo identificar a partir desse conhecimento do que está acontecendo. Então, nesse momento, quando eu já tenho essas informações, aí as notícias acabam sendo bem, assim, para esse outro lado, né? Para esse lado de nos paralisar, para esse lado de ter uma tentativa aí de controle do que está acontecendo, né? Então, por isso, nesse sentido, até nesse documento ele faz essa reflexão, né? Ele até coloca aqui, colocar intervalos regulares para buscar informações, né, em plataformas de autoridades, em fontes confiáveis, né, então ter esse cuidado, porque o excesso de informação, ele nos deixa o tempo todo em alerta, né, então a gente se a gente fica recebendo essas informações o dia todo, a gente fica o tempo todo num estado de alerta, né, e se eu já sei o que eu preciso fazer, eu não preciso ficar o dia todo nesse estado de alerta, né? Eu preciso ter momentos em que eu posso baixar essa energia, né? Em que eu posso ter os meus níveis de ansiedade aí diminuídos para conseguir fazer outras coisas, né? E aí, se a gente consome informação o tempo todo, isso acaba não acontecendo. Seguindo aqui, no que a OMS fala, eles trazem aí várias orientações para as crianças, né? Como fazer com as crianças em casa e tal. E essas orientações aqui para as crianças, elas são bem o que vale não só para criança, mas também para adultos, com certeza, né? E aí ele vai trazendo aqui, ó, ali no 18, a importância de expressar os sentimentos, né? A importância de colocar isso para fora de alguma forma, seja através de atividades criativas, né? De algum desenho, de alguma pintura, alguma brincadeira, né? Então, expressar essas emoções. E a gente sabe que isso não é importante só para criança, né? A gente precisa colocar isso de alguma forma, fazer algo com essas emoções para conseguir lidar melhor com elas, né? Até como aquela imagenzinha que eu coloquei para vocês, eu preciso sentir, né? Me permitir sentir para aprender a lidar, para saber como lidar, né? Então, expressar essas emoções também é importante, né? Expressar esses medos, expressar quais são as expectativas, né? Qual é esse medo aí do que pode acontecer, né? Então, também eles colocam isso aí na OMS. Depois disso, eles falam ali no 19 da importância das relações, né? Da gente estar próximo das pessoas que a gente gosta, né? Das pessoas que a gente ama, também colocam para a criança, mas é válido para todo mundo, né? Do quanto é importante a gente manter esses laços, né? Que isso
tem um efeito terapêutico também, né, e um efeito de proteção, que é necessário, né, a gente ter esses contatos, mesmo que seja à distância, né, por ligação, por chamada de vídeo, mas manter esse relacionamento com as pessoas, isso é fundamental, né, também com uma outra estratégia. E aqui na 20, ele fala de um ponto que eu também considero muito importante, que é a questão da rotina. E a rotina, ela nos ajuda um pouco nesse sentido, que até agora não vou lembrar quem colocou, acho que foi a Juliana, que colocou ali do sentimento de impotência, né? E quando a gente está vivenciando esse momento de pandemia, saiu lá a notícia, e a gente está vivenciando isso tudo, e está acompanhando tudo que está acontecendo, a gente está muito de frente com muitas coisas que a gente não tem controle, né? Com muitas coisas que a gente não tem controle, com muitas coisas que nos causam medo, né? Com muitas coisas que nos trazem essa ideia de insegurança, né? A gente tem aí as reflexões sobre a morte muito mais presentes, né? Apesar de que a morte sempre existiu, mas agora ela está muito mais presente no nosso dia a dia, né? Nas nossas reflexões aí. Então, isso tudo nos mostra o quanto, de fato, a gente não controla muita coisa na nossa vida, né? Muita coisa mesmo a gente não controla na nossa vida. E aí a rotina, ela vem com esse papel de dar uma estabilidade, de dar mesmo uma centrada, assim, né, no nosso dia a dia. Então, eu não controlo um monte de coisa, mas eu consigo controlar aqui a hora que eu vou acordar, que eu vou escovar os dentes, a minha organização do meu dia a dia, né? Então, a rotina, ela tem esse papel que ela é bem importante nesse sentido, porque ela ajuda a gente a lidar com todas essas incertezas, né? Com todas essas coisas que nos causam esse sentimento de impotência, né? De a gente se dar conta de que muitas coisas a gente não controla, né? Isso já acontecia antes da pandemia, mas agora parece que tem uma percepção maior disso, né? Isso está muito mais evidente. Então, quando a gente pensa nisso, isso causa angústia, causa ansiedade. E aí, quando a gente trabalha estabelecendo uma rotina, essa rotina, ela nos ajuda a ter um sentimento de pouquinho de previsibilidade, né? E meio a tudo isso que está acontecendo, quando eu consigo estabelecer uma rotina, isso me dá um sentimento de um pouco mais de segurança, de um pouco mais de conforto, né? Então, a rotina, ela também tem o seu papel. Claro que é importante pensar que a rotina é uma rotina diferente do que era antes, é uma rotina que também não precisa ser algo que vai escravizar a pessoa, né? Assim, no sentido de que não pode sair daquilo, mas é algo para trazer aí um sentimento de um pouco mais de previsibilidade, né? Um pouco mais de que a gente tem domínio sobre algumas coisas, né? Tem muitas coisas que a gente não tem domínio, mas sobre algumas coisas a gente tem, né? Então, isso ajuda a trazer esse sentimento de conforto, né? Para a nossa relação com toda essa situação. E aí, gente, vem a reflexão. Aqui a OMS vai trazendo todas essas orientações de como lidar melhor com todo esse momento de pandemia, né, quanto à nossa saúde mental e tudo. Então, eles trazem mesmo algumas dicas, né, mas é importante a gente entender, e aí vem muito a visão da gestalt terapia, né, das abordagens existenciais aí, de que a chave para lidar com a ansiedade, ela não é universal, né, nós somos singulares. Nós somos únicos na nossa forma de ser, na nossa forma de vivenciar tudo isso que está acontecendo. E aí, o importante